Olá, queridos. Estamos de volta com o livro de Colossenses e vamos começar lendo Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 até o 12, e vamos falar sobre o tema Santos na Luz, o reino em que vivemos. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Com o versículo 9, Paulo começa a compartilhar com seus leitores a oração de intercessão que fez por eles. Mesmo em sua oração, ele levanta a questão da identidade. Ele o faz dando graças por quem somos, dando graças ao Pai que nos qualificou para ser participantes da herança dos santos na luz, como vemos no versículo 12. As imagens aqui são poderosas, sugestivas. O contraste entre luz e trevas, comum a Paulo e também a João, era mais do que algo figurativo. Há aqui uma referência à heresia agnóstica com a qual Paulo estava lidando, bem como a crença comum de que certos seres angélicos caíram ou foram expulsos de um mundo superior e criaram este mundo material no qual estão no controle. Na verdade, Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Isso levou à visão agnóstica do mal, do que é material e, portanto, à heresia da não-humanidade de Jesus. A ideia generalizada que Paulo aparentemente também sustentava era que as pessoas estavam sujeitas aos poderes do universo, às potestades das trevas presentes, como vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12, sobre os governantes das trevas. Por sua morte e ressurreição, Cristo venceu esses poderes e nos resgatou de sua tirania. Duas lições muito importantes estão aqui. Há dois reinos, luz e trevas, carne e espírito, bem e mal. Fomos resgatados das trevas e trazidos para o reino da sua luz. Amém. Quão impotentes nos sentimos em uma sociedade tecnológica, quão impotentes nas garras da lei mecânica e do determinismo científico. Quantas vezes cedemos à sensação avassaladora de que não temos controle, que tudo é determinado pela hereditariedade, ambiente, poderes naturais, forças econômicas e sociais, até mesmo militares. Quão sinistro é o poder do pecado! Nós nos movemos o melhor que podemos, impulsionados pelas forças de Deus, lutando contra essa força do pecado. Paulo é bem claro. Ele nos diz: fomos entregues a um reino de luz, a um reino de liberdade. Temos um destino sobre o qual podemos decidir e temos acesso ao poder de Cristo para viver contra a maré do determinismo de que tudo acontece e nós não temos nada a ver com isso. Somos santos da luz e as trevas nunca poderão contra a luz, como diz João capítulo 1, 4 e 5. A segunda lição nessa identificação de Paulo é que agora somos residentes de um novo reino. Não é algo que é nosso em algum futuro distante. Já fomos removidos de um mundo que está sujeito às forças do mal para um reino em que Cristo é o Rei. Ele é o Senhor e somente Ele
tem autoridade final sobre nós. Viveremos com muita confiança se pudermos nos apropriar dessa verdade de uma forma real. Nenhuma escuridão pode nos vencer, nenhuma batalha pode nos vencer contra o inimigo, porque o Senhor já subjugou. Nenhuma experiência pode nos devastar completamente, porque o Senhor é quem nos sustenta. O pecado não pode dominar as nossas vidas, nós pertencemos a Cristo, dele é o reino e o poder e a glória. Fomos qualificados por ele para sermos participantes da herança dos santos na luz. Barclay, um famoso comentário bíblico, talvez o mais famoso do século XX, diz que esta passagem nos ensina mais sobre a essência do pedido de oração do que quase qualquer outra passagem do Novo Testamento. A partir desta passagem, outro comentário, Moule, muito famoso comentário, diz que aprendemos que a oração, no seu melhor, faz dois pedidos enormes. Número 1 é para o discernimento da vontade de Deus e o número 2 é para que recebamos o poder de realizar essa vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Ele tem um plano para o universo e para as nossas vidas. Discernir a vontade de Deus é nossa tarefa e isso não é fácil. É uma entrega da nossa identidade como seres humanos, mas também precisamos entender que é uma blasfêmia contra Deus ceder a dor e a desesperança e desamparo que às vezes nós sentimos, de ceder às dúvidas que nos atormentam ao passar pelas lutas, pelos conflitos e pela desilusão e pelo desespero, afirmando que talvez essa seja a vontade de Deus. Tal encobrimento é uma ponte de palha que não se sustenta quando passamos por cima ou pelas profundezas debilitantes em que muitas vezes somos mergulhados. Essas palavras superficiais, talvez seja a vontade de Deus, e fáceis também, são vazias e não afirmam a onipotência de Deus como presumimos que o façam. Nem um slogan tão fácil autentica nossa fé. A vontade de Deus é muitas vezes envolta em mistério e difícil de ser discernida. O silêncio, assim como a fala de Deus, marcam a sua comunicação conosco. Na oração, lutamos para discernir a vontade de Deus. Nós falamos, nós ouvimos, nós ponderamos as Escrituras, nós refletimos, nós esperamos e graciosamente a resposta vem. Talvez não de acordo com o nosso cronograma, nem na forma e modo do nosso desígnio, mas no tempo de Deus e a sua maneira. Esse é um dos grandes pedidos que devem preocupar a nossa oração, o discernimento da vontade de Deus. A segunda oração, o segundo pedido, é para que possamos realizar a sua vontade, como já falamos. Discernir a vontade de Deus é apenas uma parte das coisas difíceis da oração. Duas coisas são essenciais: a vontade de fazer e o poder para fazer. A linha entre a vontade de fazer e o poder para fazer pode não ter uma distinção tão clara. Eu traço a linha para enfatizar a necessidade de poder além de nossos próprios recursos humanos e a vontade de reconhecer essa necessidade. O maior problema da vida não é saber o que fazer, mas fazê-lo. Ter a vontade e o poder de agir de acordo com o que sabemos. Paulo usa uma frase pitoresca para nomear a nossa necessidade e afirmar o poder que está disponível para nós. Ele fala assim, como já lemos no versículo 11, fortalecidos com a sua força segundo o seu glorioso poder. Weymouth, outro tradutor comentarista da Bíblia, diz isso. Fortalecido, ele traduz dessa forma, fortalecido com a força de todo tipo. E Moule diz assim, de acordo com o poder da sua glória.
Que possibilidade extravagante! A força que vem do Pai se manifestando na nossa vida. O poder de Deus manifestado em nós. Acima desses dois grandes pedidos, no centro de nossa oração, está o fim para o qual oramos. Para que você ande de maneira digna do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A oração é prática. Não é uma fuga da realidade, como vemos com a meditação. O fim da oração não é espiritual. Não buscamos uma comunhão mística apenas a sós com Deus. Na oração, lutamos para estar no mundo como aqueles que andam de maneira digna do Senhor. Como cristãos em oração, estamos procurando o poder não para ser levado para algum terceiro céu, mas para ser testemunhas transparentes da glória de Cristo em nós, produzindo fruto do seu Espírito. Paulo está falando de santidade, uma santidade que é pessoal e social. A pessoa que quer andar dignamente no Senhor, com ousadia, ordena sua vida em obediência a Deus, buscando o que agrada a Deus. Assim, fazendo justiça, benignidade e andando humildemente para com o Senhor. A palavra de Deus diz em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que Ele mostrou a você, ó mortal, o que é bom, e que o Senhor exige de você, agir com justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Agora, é importante notarmos que nunca poderemos viver uma vida totalmente agradável a Cristo se a medida disso for pureza moral, desempenho ético imaculado, perfeição sem pecado. Paulo está falando sobre os nossos afetos, sobre a nossa vontade, sobre o que desejamos profundamente. E eu acredito que esse seja o cerne da questão. Você deseja o Senhor e a sua santidade profundamente. Ele está falando da nossa direção, o que realmente buscamos, a nossa disposição, o conjunto das nossas vontades, o nosso todo coração. Ele está falando sobre a forma e a substância do nosso compromisso. A pergunta que não quer calar é: estamos apaixonadamente ansiosos para agradá-lo? E que pergunta difícil. Paciência, longanimidade e alegria são necessidades e características de quem anda dignamente no Senhor, como vemos no versículo 11. Concentramo-nos na obediência e o Espírito nos dá paciência e nos capacita a ser longânimes. A alegria, que é tanto o resultado do nosso viver obediente, quanto ao testemunho de que somos santos na luz. Esses três, paciência, longanimidade e alegria, são os grandes dons que recebemos quando somos capacitados com o poder que vem do Pai. Obviamente, são os grandes frutos que somos feitos capazes de fazer, e o resultado é o poder glorioso de Cristo operando dentro de nós. Paciência e longanimidade são palavras gêmeas, mas com uma pequena e significativa diferença. Em seu uso, outro comentarista, Card, fez essa distinção. Longanimidade, em outras traduções como perseverança, é a recusa em ser intimidado por tempos difíceis. Paciência é a recusa por ser perturbado por pessoas perversas. Quão forte a distinção deve ser feita é questionável, mas o ponto é que existem dificuldades pelas quais passamos e para as quais não podemos encontrar alívio ou descanso. Precisamos do poder que vem do Pai para resistir, e esse poder vem desse lugar de intimidade e comunhão com Ele. A promessa
é que em cada situação o poder adequado para sofrer longanimidade e permanecer íntegro e triunfante pode ser nosso através do Espírito Santo. Da mesma forma, há pessoas com quem convivemos e com quem nos relacionamos que nos provam, nos provocam, nos usam maldosamente, nos desprezam, algumas deliberadamente e outras inconscientemente. Essas pessoas são insensíveis aos nossos sentimentos, insensíveis às nossas necessidades e exigentes. Precisamos de paciência nos relacionamentos, poder do alto para suportar a rejeição e injúrias e ter a capacidade de continuar amando, perdoando, aceitando, mesmo quando as nossas forças estão se esvaindo. A manifestação externa da graça interior do Senhor Jesus é a alegria. Alegria, da palavra grega cara, flui da graça, palavra grega charis. Alegria é uma qualidade distintamente cristã, como podemos ver em diversos versículos. Gálatas 5:22, Filipenses 1:18, 2:17, 3:1, 4:4. Mas é importante entender que a alegria flui da graça de Deus para conosco. Em tempos difíceis, está constantemente ligada e expressada no Novo Testamento e não tem nada de superficial nisso. A alegria que vem do céu através da graça do Senhor em nossas vidas está relacionada na categoria das bem-aventuranças, dos bem-aventurados no capítulo 5 de Mateus. Existe uma bênção de Jesus sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são puros de coração e trabalham pela paz, aqueles que são perseguidos, desprezados e falsamente acusados. Então, a alegria não é uma exuberância irreverente, nenhum borbulhante de uma sensação superficial e autoconjurada. É o êxtase subjugado de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado por Deus. A alegria se agita dentro de nós e se expressa, às vezes, apenas em uma serena confiança, em obediência decidida que não é mórbida ou estoica, sempre emanando de quem é dotado dela uma espécie de brilho mais parecido com a aurora da manhã do que o sol brilhante do meio-dia, mais como a luz indireta que ilumina uma sala sem anunciar sua fonte do que um neon piscando ou um ponto brilhante. Não é à toa que cantamos o antigo cântico: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, ao contrário da felicidade, não depende das circunstâncias e das pessoas. A alegria é a expressão de Cristo habitando em nós, o fruto do Espírito até mesmo crescendo do solo de dificuldades e do sofrimento. Eu oro para que você seja cheio dessa alegria, dessa serena alegria que vem do coração do Pai e que nos faz triunfar em paciência e longanimidade através dos dias difíceis. Deus abençoe e eu te vejo na próxima aula.